Fala, meus amigos, Christian Santos Scalpelando Cripto. No vídeo de hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos onde eu estou destrinchando o Bitcoin junto com vocês e a gente vai tentar nesse vídeo aqui entender a correlação que o Bull Run tem com o FOMO. Será que o Bear Market acabou? Será que a gente já está na época de Bull Run, onde os preços dos ativos, dos criptoativos começam a ir para cima? A gente vai tentar analisar os ciclos que ocorrem nesse mercado, principalmente em relação ao preço do Bitcoin. Vamos analisar também como o FOMO vai te fazer perder dinheiro se você não tiver cuidado, se você não conhecer quais são os estágios desse fenômeno do FOMO, do Fear of Missing Out, do medo de perder uma oportunidade. Eu estou focando muito nesse assunto nos últimos vídeos, porque eu sei que durante esse período, sim, muitas pessoas vão perder dinheiro tentando ganhar dinheiro com Bitcoin, mas por não entender como o mercado funciona, que esse mercado funciona em ciclos, por não entender como funciona esse fenômeno chamado FOMO, por não entender como funciona esse efeito psicológico que ocorre aí na cabeça dos investidores ou dos potenciais investidores, muitas pessoas vão acabar perdendo dinheiro. Meu objetivo com esse vídeo aqui é trazer mais informação para que você aumente as suas chances de ganhar dinheiro. Então vamos lá, vamos tentar entender primeiramente a correlação que a gente tem entre FOMO e Bull Run, tentando entender justamente quais são os estágios do FOMO. Tudo começa com um gatilho inicial. Primeiro você tem um aumento inicial do preço de um ativo, como o Bitcoin, por exemplo, e esse aumento ele pode ser causado por diversos fatores, como, por exemplo, notícias positivas, adoção por grandes instituições. Você deve estar ouvindo falar aí nesse momento que a ETF da BlackRock está para ser aprovada pela SEC americana. Esse poderia ser um grande gatilho para a próxima alta do Bitcoin, para o próximo ciclo do Bitcoin. Então tudo começa com um gatilho inicial. Esse gatilho inicial atrai a atenção da mídia e dos investidores, e aí você começa a ver o preço do Bitcoin se ajustando, subindo. Um pouco mais adiante você vai ver um padrão do Bitcoin que se repete em todo o ciclo. Ocorre justamente o que está ocorrendo agora, um ajuste de preço, e depois desse ajuste de preço, o preço costuma ir lá para cima, você vai ver daqui a pouquinho. Bom, e aí você tem o gatilho inicial e depois você tem justamente as notícias. À medida que o preço continua a subir, a mídia começa a cobrir mais a tendência de alta, você começa a ver em todo lugar que o Bitcoin está subindo, o que pode atrair ainda mais a atenção das pessoas para o ativo. E aí você está na sua casa vendo um monte de notícia falando do preço do Bitcoin, você começa a ficar interessado em comprar Bitcoin. E aí o que a gente vê acontecendo é justamente o efeito manada, porque não só você está interessado agora em comprar Bitcoin, ou seja lá qual for o ativo que está na mídia no momento. À medida que mais investidores começam a entrar no mercado, impulsionado pelo FOMO, o preço continua a subir. Muitos investidores podem comprar simplesmente porque veem outras pessoas comprando, e aí não querem perder a oportunidade de obter lucro. E aí o que você tem logo depois disso? As máximas históricas. Você começa a ver o preço do ativo a quebrar recorde. Aquela máxima histórica do ciclo passado fica no passado e o que você vê é o preço do ativo atingindo novos patamares. Só que o que ocorre sempre em seguida são as correções, onde o preço do ativo costuma cair drasticamente. Quem não conhece costuma perder dinheiro nesse momento, porque fica desesperado. E aí essa pessoa tira o dinheiro do mercado justamente alimentando as baleias que estão fazendo lucro naquele momento. E ela não consegue entender que aquele momento ali é apenas um momento de correção. E o que ocorre logo em seguida são as novas máximas históricas. Isso tem ocorrido tradicionalmente. Você tem um grande bull run, como o próprio nome diz, uma corrida de touro, você tem uma grande movimentação altista e de repente você vê aquele preço caindo drasticamente. Bom, nos últimos anos isso vem ocorrendo de forma tradicional. Todo ciclo acontece a mesma coisa. Você tem um grande movimento de alta que a gente chama de bull run, justamente porque a gente está falando aqui de efeito manada. As pessoas se movimentam em grupo, de forma coletiva, uma seguindo o que a outra está fazendo, e você vê aquele efeito altista. O preço do ativo começa a subir, mas em algum momento a realização de lucro, as grandes baleias, quem entende do mercado nesse momento pega o dinheiro de volta com lucro, com um retorno absurdo, enquanto quem entrou no ativo por puro medo de não perder uma oportunidade, fica com mais medo ainda de perder dinheiro quando vê o ativo caindo. Vai lá, retira o dinheiro, realizando prejuízo, simplesmente não entende que aquilo ali é um ciclo, vai se repetir novamente no momento no futuro, porque, óbvio, é difícil prever quando, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 3 anos, e aí é realmente complicado. Por isso que é necessário entender como é que funciona esse mercado para que você perca menos dinheiro. E aí pode levar anos para que essa fase de declínio acabe, e se você não souber como funciona esse mercado, se você não souber justamente os estágios desse mercado, você se desespera.
Muitas vezes o investidor, por não ter o conhecimento do todo, não entender que em breve haverá um novo ciclo, é muito comum que o investidor ele decida realizar as perdas com medo de perder mais dinheiro. Não está tão errado de fato, mas ele acaba sempre entrando no mercado para alimentar quem ganha dinheiro realmente, que são as baleias. Agora, vamos tentar entender qual é a relação do FOMO com a evolução do preço do Bitcoin. Para isso, eu peguei aqui o gráfico do Bitcoin, coloquei aqui desde o início, desde 2010, que é basicamente quando você tem ali o trade do Bitcoin ocorrendo efetivamente em exchange, e aqui eu tenho a evolução do preço do Bitcoin. Reparem que eu tenho 3 ciclos aqui nessa imagem. Entre 2013 e 2015, mais ou menos, você vê aqui que tem aqui uma elevação drástica de preço, saindo de $13 para 750, depois caindo para 250. Aí você vai para 2016 até 2018, mais ou menos. Você tem o mesmo movimento. O preço do ativo sai de um patamar na casa de $650, atinge uma máxima, na verdade aqui foi de $19 mil, tem um pico aqui que não aparece, está mostrando $14 mil aqui, mas o preço do ativo atinge a máxima e cai para uma faixa de $3.200. E aí você vê esse movimento se repetindo novamente lá na frente. O que ocorre geralmente para quem investe movido a FOMO, a pessoa entra justamente no momento de alta, que é justamente o momento onde a mídia está cobrindo as notícias, onde todo mundo está falando do preço do ativo que não para de subir, e a pessoa coloca o dinheiro dela justamente nessa fase aqui, onde está esse triângulo verde. Como ela não entende que esse mercado funciona em ciclos, meses depois ela vendo que ela está perdendo dinheiro, ela acaba saindo do ativo no momento de baixa. Então ela acaba justamente realizando prejuízo. Quase sempre, FOMO começa com compras impulsivas nos períodos de alta e culmina em negação, aceitação e realização das perdas, disfarçadas como histórias de aprendizado nos períodos de baixa. Minha dica é a seguinte: evite aumentar seu custo de aprendizado. Pense bem antes de expor seu dinheiro ao alto risco, porque esse mercado é um mercado de alto risco. Você coloca dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro de retorno, mas você pode perder muito dinheiro também. Então, essa pessoa que investe por FOMO, infelizmente, acaba comprando na alta, vendendo na baixa e perde as melhores oportunidades de ganhar dinheiro. Como ela não conhece os padrões dos ciclos do Bitcoin, ela não entende que tudo nesse mercado é cíclico. Bom, e aí ao conhecer os padrões de ciclos do Bitcoin, você vai ser capaz de consertar os investimentos que deram errado por FOMO, porque é tudo questão de conhecimento. Quanto mais você conhece sobre o mercado onde você investe o seu dinheiro suado, mais chances você tem de sair desse mercado com sucesso e com retorno. Mas aí eu vou te explicar mais sobre os padrões das altas de preço do Bitcoin no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo só falando sobre essa correlação do FOMO com o Bull Run. Então sim, FOMO é um dos principais catalisadores do Bull Run. Creio que você já deva estar sentindo um pouquinho de FOMO, eu tenho certeza que você está, quando você abre agora o aplicativo da Exchange e vê que a sua carteira subiu de valor. Eu posso dizer que o Bull Run começou. Então é isso, invista com cautela, nunca coloque dinheiro que você precisa nesse mercado, porque é cíclico, uma hora você está ganhando e outra hora você pode perder tudo. Não esquece de curtir o vídeo aí, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada nessa playlist aí, Destrinchando Bitcoin. Bom, minha ideia é postar mais conteúdo similar a esse daqui para frente, me diz aí nos comentários aí se te agrada ou não, ou se passa para outro. É isso, abraço, fui, tchau, obrigado.